Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Larry Vidica. Nós estamos aqui no canal Pelos Caminhos da História. Hoje nós teremos uma videoaula que tem o seguinte tema: o Segundo Reinado, a fase da monarquia brasileira que vai de 1840 a 1889. Foi a segunda fase da história do Brasil monárquico. Período em que estivemos sob a liderança de Dom Pedro II. Dom Pedro II assume o poder no Brasil com apenas 15 aninhos de idade. Isso mesmo, 15 anos. Para que ele pudesse assumir o trono, foi proclamada a sua maioridade por meio do chamado golpe da maioridade, que antecipava a maioridade de Pedro de Alcântara, que era essa a única alternativa que a família real tinha para manter o comando do Brasil, e de Portugal ao mesmo tempo. Então, antecipar a maioridade de Dom Pedro II para que ele pudesse assumir o Império Brasileiro. O único brasileiro a se tornar maior de idade com apenas 15 anos de idade. A iniciativa de antecipar a maioridade de Dom Pedro II veio do chamado Partido Liberal. Bom, o Partido Liberal tinha algumas pretensões com o golpe da maioridade, vale lembrar, Primeira pretensão do Partido Liberal: assegurar sua influência no poder. Segunda intenção: acabar com a instabilidade política causada pelo governo regencial. O governo regencial foi aquela fase de governo desde a abdicação do trono de Dom Pedro I, que foi para Portugal para assumir o trono português e deixou aqui seu filho com 5 aninhos, sem condição nenhuma de governar. Então, até que ele completasse a maioridade, o Brasil foi governado por regentes. Essa fase vai ser conhecida como período regencial. Termina quando Dom Pedro II completa 15 anos, com o chamado golpe da maioridade. Uma fase de muita instabilidade, de uma agitação política muito forte. Então, uma das pretensões do Partido Liberal era acabar com essa instabilidade gerada pelo governo regencial. Temia-se a independência do Brasil e a fragmentação do território, a exemplo do que já vinha acontecendo em outras partes da América do Sul. Ao assumir o poder, Dom Pedro II enfrentou algumas revoltas. Ele assumiu o poder em 1840, que é quando é proclamada a sua maioridade. Então, a partir do momento que ele assume o poder, ele vai enfrentar algumas revoltas à frente do trono brasileiro. Quais são as principais? A Balaiada, que começou em 1838, antes dele assumir o poder, e termina em 1841. Então, quem põe fim à revolta da Balaiada foi Dom Pedro II. A Revolução Farroupilha, que começou em 1835, também antes de Dom Pedro II assumir o poder. Ela vai ter fim em 1845, também sob a liderança de Dom Pedro II, chega ao fim a Revolução Farroupilha. E a Revolução Praieira, de 1848 até 1849, um ano só. A Praieira foi, de todas essas revoluções citadas, a única que começou no governo de Dom Pedro II e terminou no governo de Dom Pedro II. Então, o nosso Dom Pedro II, ele também teve que lidar com uma bipartidarização da política brasileira. Foi uma tendência da época. A tendência política do Brasil estava dividida em dois grupos. De um lado, o nosso Partido Liberal,
né, o que estimulou o golpe da maioridade, né, com aqueles objetivos que nós já citamos, e do outro, o Partido Conservador. Então, Dom Pedro II, ao assumir o trono, ele não encontrou uma situação fácil de lidar, né? Primeiro, o Brasil passava por inúmeras revoltas, como já foi dito. Segundo, era uma nação dividida politicamente, né, entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Bom, na economia do Segundo Reinado, o café era um grande sucesso da economia brasileira, principalmente nas regiões de Minas Gerais, São Paulo e o Rio de Janeiro. O café provocava um superávit da balança comercial brasileira. Ou seja, o país mais exportava do que importava. Olha o quanto o café era importante, né? Ele era responsável pelo superávit, ou seja, né, pela exportação brasileira ser maior do que aquilo que o Brasil importava, para o lucro da economia brasileira. A cultura do café provocou uma expansão urbana, tanto no número de cidades quanto no crescimento das que já existiam nas regiões cafeeiras. Um exemplo é o Vale do Paraíba, né, uma região bastante, né, populosa, os estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, com uma grande quantidade de cidades que foram surgindo nesse contexto. Os chamados barões do café, né, que eram os proprietários dessas grandes fazendas cafeeiras, que também eram chamados, né, de coronéis por muitos, né? Os barões do café, eles apoiavam o imperador, né, lhe dando sustentação política. Em troca, eles ganhavam títulos de nobreza e uma série de privilégios no governo de Dom Pedro II. O governo e a elite resistiam firmemente à ideia de abolir o tráfico de escravos e a escravidão em si, a escravidão propriamente dita. Por quê que tanto a nossa elite quanto o governo, o nosso imperador, resistiam a essas duas ideias? Primeiro, essa elite era a elite cafeeira, a principal roda da economia brasileira. Os cafeicultores eram totalmente dependentes da mão de obra escrava. E o governo totalmente dependente do apoio desses cafeicultores. Então, por esse motivo, tanto a elite brasileira quanto o governo resistiam, né, firmemente à ideia tanto de exterminar o tráfico negreiro quanto, né, em abolir a escravidão. Porém, a aproximação diplomática com a Inglaterra forçou o imperador Dom Pedro II a reconsiderar essa posição. Por que a aproximação diplomática com a Inglaterra fez isso? A Inglaterra, ela estava um passo à frente de todas as outras nações do mundo no quesito industrial, né? no quesito industrialização, de produção industrial. Então era interessante para a Inglaterra que no Brasil existisse, né, um número maior de trabalhadores assalariados que pudessem consumir seus produtos industrializados, o que não acontecia no período da escravidão. Né? Os escravos, que eram os trabalhadores, eles não recebiam salário, então eles não tinham dinheiro para adquirir os produtos. Né? Então o Brasil era um mercado consumidor baixo em função disso. Para melhorar esse quesito, a Inglaterra começou a forçar Dom Pedro II e usar, né, de todos os favores que já havia feito, né, desde a vinda da família real portuguesa para cá, para colocar um fim à escravidão. Primeiro ao tráfico negreiro, depois à escravidão propriamente dita.
Então, era um dilema para Dom Pedro II esse assunto. De um lado, nós tínhamos os barões do café, escravocratas. Do outro lado, nós tínhamos a Inglaterra, industrializada e abolicionista. Mas vale lembrar, a Inglaterra não era abolicionista porque tinha dó da condição do escravo, do negro africano no Brasil. Era para aumentar seu mercado consumidor. Então, diante desse dilema, né, no meio disso tudo ficava, né, o segundo reinado, ficava Dom Pedro II. No ano de 1850, o governo promulga a Lei Eusébio de Queiroz, que instituía o fim do tráfico de escravos no Brasil. Não era o fim da escravidão, era o fim do tráfico de escravos, ou seja, de trazer novos escravos do continente africano para o Brasil. Não colocava fim à escravidão, aqueles que já estavam aqui continuavam escravos. O Brasil, juntamente com a Argentina e o Uruguai, formaram a Tríplice Aliança. E ocorreu nesse período do segundo reinado, né, uma guerra que foi travada contra o Paraguai. É a chamada Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. O líder paraguaio Solano Lopes era, né, uma pedra no sapato da Inglaterra. O Paraguai, nesse momento, era um país industrializado, era um país que se industrializou sozinho, sem a dependência com os ingleses. Então ele poderia assumir um posto que a Inglaterra almejava aqui na América do Sul. Então o Paraguai necessitava, né, precisava ser barrado. Então essa guerra dos brasileiros, dos argentinos e dos uruguaios com a Tríplice Aliança contra o Paraguai teve o estímulo da Inglaterra, o apoio da Inglaterra, né, que com isso, né, obtinha alguns lucros, né, alguns benefícios, vamos dizer assim. O Brasil, que era o líder da Tríplice Aliança, saiu vencedor. Solano Lopes foi morto, o Paraguai foi reduzido a uma nação de velhos e crianças, né? Mas o Brasil também sofreu consequências dessa guerra, né? Teve como uma das suas principais consequências a crise financeira e um inchaço no ego do exército brasileiro. Isso mesmo, o exército saiu, né, com o ego inflado da Guerra do Paraguai, né, que sem o exército o Brasil não teria saído vencedor nesse conflito. No ano de 1888, Dom Pedro II, doente, ainda imperador, mas doente, debilitado, a sua filha, a princesa Isabel, passou a responder em seu nome como princesa regente do Brasil. Ele era o imperador, mas ela estava à frente do governo. A princesa Isabel cedeu às pressões da Inglaterra em 1888 e assina a chamada Lei Áurea, que colocava fim à escravidão no Brasil. Ela libertava, por meio dessa lei, todos os negros escravizados do país. Muito importante, né, a gente ressaltar isso. No dia 13 de maio de 1888. Com isso, a monarquia perde a sua principal base de apoio, os cafeicultores escravocratas. Todos vão ficar extremamente revoltados com o segundo reinado, com Dom Pedro II, com a princesa Isabel, né? Em apoio à monarquia, sem apoio, desculpem, a monarquia sofre o golpe de 15 de novembro de 1889. Isso mesmo, um golpe. Quem que oferece esse golpe à monarquia? O exército, com o apoio dos cafeicultores, né? Por meio desse golpe, proclamam a República
no Brasil. Era o fim do segundo reinado, era o fim da fase imperial brasileira. A nossa família imperial é deportada para o exílio político na França. E lá nesse exílio político na França, Dom Pedro II morre. Ele morre em solo francês. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha contribuído para ampliar o conhecimento de vocês. Muito importante, façam uma inscrição aí no nosso canal, ativem o sininho de notificação para sempre que nós postarmos algum conteúdo novo aqui no nosso canal, você ser notificado. É tudo feito com muito amor e carinho, pensando no aprendizado de vocês. Um grande abraço, um grande beijo, fui, até a próxima.